Bom, na aula de hoje eu fiquei de repassar um exemplo de um trabalho, o exemplo do trabalho 2, certo? Que eu disse que poderia ser feito tanto para um problema de classificação quanto um problema de regressão. Eh, Aqui eu vou apresentar para vocês em um problema de regressão, tá? Mas a análise é a mesma, né, do resultado, do que a gente precisa fazer, porque a medida que nós vamos utilizar é uma medida de erro. Então, erro é uma coisa mais intuitiva de se analisar, né? Porque quanto menor o erro, melhor para a gente. Então, eu estou com um conjunto de dados aqui do pacote Farway sobre a diversidade de espécies de plantas no arquipélago de Galápagos. Tá? Eu tenho algumas variáveis aqui, como sendo a variável principal, né, que é a resposta, que é o número de espécies de plantas encontrados numa determinada ilha. Tá? Então, esse conjunto de dados foi observado em 30 ilhas do arquipélago de Galápagos e foi observado essas sete variáveis. A primeira, que é a espécies que eu estava falando, era o número de espécies de plantas encontradas, o número de quantas delas são endêmicas, a área da ilha, a elevação da ilha em relação ao nível do mar, a proximidade da ilha mais próxima, né, a distância da ilha mais próxima, a distância em relação à ilha de Santa Cruz e a área adjacente em torno ali da ilha, né, em quilômetros quadrados. Bom, aqui o objetivo é criar um modelo que a gente consiga prever o número de espécies a partir dessas características, né, da ilha, como área, elevação, proximidade, a distância da ilha mais próxima, a distância em relação à ilha de Santa Cruz e a área adjacente. Por que não a Endemics? Porque a Endemics pode tirar, porque é, endêmico significa que é uma espécie que é natural daquela região, tá? É, e algumas das plantas que são observadas numa determinada ilha, elas não são endêmicas dali, né? É, elas vieram de alguma forma parar naquela ilha, mas elas são de outros lugares. Por exemplo, aqui, ó, para a ilha de Baltra foram encontrados 58 espécies de plantas, mas só 23 são endêmicos, tá? Então, o endêmicos aqui vai ser sempre menor ou igual, tá? Ao número de espécies encontradas, tá? Essa informação do endêmicos, ela pode ser, ela já vem de trabalhos, então acho que não tem um problema colocá-la como também uma variável regressora aqui, tá? Então, o que a gente tem que fazer é avaliar modelos que descrevam a espécie por meio
6 características, tá? E aí nós vamos criar, usando o pacote RMiner, modelos para essa modelos de regressão para esse problema, tá? Então vou começar com a função fit, que ela é uma função genérica para ajustar vários tipos de modelos dentro do pacote desculpa, do pacote RMiner, onde a gente vai especificar qual é a fórmula, né? Ou seja, identificar quem é a variável resposta, que no caso aqui é espécies, e quem são as variáveis regressoras. Eu poderia colocar todas essas outras lá, tá? Poderia copiar isso aqui e colocar aqui. Não tem nenhum, não tem nenhum problema fazer isso, tá? Só que fica um, um código muito grande, então, já que eu não vou usar variáveis específicas, né, menos variáveis do que tem no conjunto de dados, eu vou usar todas, então eu vou colocar um ponto aqui, e aí o R vai entender que a espécie é a variável resposta e todas as outras dentro do conjunto de dados vão ser as variáveis regressoras ou covariáveis. Bom, depois de especificar aqui a parte de dados, vamos especificar qual é o modelo que nós queremos. Aqui no argumento model, nós vamos definir qual é o modelo. É, Você pode consultar quais são esses modelos vindo aqui no help do R e verificando aqui. Ó. A gente tem vários métodos que funcionam tanto para classificação quanto regressão, tá? Então você vai lendo aqui. Ó. Por exemplo, na Eve, você tem a classificação e também para regressão. Tem as árvores de inferência condicional e vários outros métodos, tá? Bom, vou pegar o mais tradicional, que é o modelo de regressão linear, tá? Com distribuição normal, que é aqui o LM. Aí eu preciso especificar que o task aqui, que é o objetivo, né? Tarefa objetivo do algoritmo, seja para um modelo de regressão. Então eu vou colocar um R aqui. Bom, e aí especificada a tarefa, que é a regressão, a gente já tem um modelo, já pode executar esse modelo, tá? Vai aparecer aqui essa mensagem de aviso, porque geralmente essas espera que essa variável resposta seja um fator, tá? Para quando a gente tem modelo de classificação, mas no nosso caso ela de fato é uma variável numérica, eh, então ela tá correto, tá? Apesar dessa mensagem aqui de aviso, ah, o modelo está correto, tá? Bom, essa aqui é a fase de modelagem. E aí a gente vem para uma segunda fase, que é a fase de previsão, que eu vou chamar aqui de y.lm. E aí nós vamos, da mesma forma que nós fizemos eh, com os modelos de classificação, a gente vai usar o, a função predict, tá? Isso que eu acho legal desse pacote RMiner, porque
a estrutura do algoritmo não muda e você faz duas coisas totalmente diferentes. Tá? E também utiliza funções do R que já são é, bem, bem comuns. E aí, como essas funções são mais comuns, a gente utiliza com outros pacotes e tal. Eu acho bem legal essa proposta. E aqui eu vou colocar os dados onde eu quero fazer a previsão. E aqui, nesse objeto, eu tenho as previsões, tá? Esse conjunto de dados é pequeno, só tem 30 observações. E a terceira fase disso daqui é a fase da estatística que nós vamos usar para comparar os modelos, tá? Que é as métricas. No caso, a gente vai usar uma métrica que é chamada de RMSE, tá? Significa que a raiz quadrada é, é a raiz quadrada do erro quadrático médio, tá? Então, o erro quadrático médio, nesse caso, é a diferença entre o valor predito, tá? Através aqui dessa função predict, com o real valor observado. Então, aquilo que está no nosso conjunto de dados. Então, eu vou colocar aqui a métrica, na verdade é mmetrics, e aqui eu vou colocar as duas informações. Primeiro, os dados originais, a variável original, né, as observações dela, e depois as nossas previsões, que é y.lm. Esse daqui vai ser o meu RMSE para o modelo LM. Tá? Ah, e aí eu preciso especificar qual é a métrica que eu quero avaliar. Tem várias métricas, tá? Vou colocar aqui para vocês verem, por todas, só para vocês terem uma ideia de quantas métricas tem nesse pacote implementado. Isso daqui é muito legal. Ó, você tem uma quantidade muito grande, tá? Isso daqui são métricas para avaliar eh, previsão, tá? Então a gente tem o erro quadrático tradicional, a raiz quadrada do erro quadrático, tá? Tem aqui a versão generalizada e tem diversas outras versões, tá? Os mais usados para fazer comparação de modelos em relação à previsão é o MAI e o RMSE, tá? No caso, nós vamos utilizar o RMSE, que vai ser a nossa medida para comparação de modelos, tá? Então, isso daqui é uma medida de erro, tá? 128.1456. Bom, se isso daqui é uma medida de erro, é, erro quanto menor, melhor para a gente, tá? Então, essa estatística, a leitura e a análise dessa estatística é semelhante a, a quando a gente fez aqui os modelos de classificação. A gente estava medindo taxa de erro. Então, a, a análise que nós fizemos em cima foi quanto menor a taxa de erro, melhor para a gente. E aqui, nesse caso, é a mesma análise. Quanto menor o RMSE, é melhor para a gente. Bom, feito isso, esse daqui é o, é o padrão, é o formato do que a gente precisa para colocar dentro do estudo de Monte Carlo. Então, a gente vai, vou criar aqui
o estudo de Monte Carlo, o estudo de Monte Carlo para o holdout. Holdout que nós já, já vimos que é separar o conjunto de dados em dois, eh, chamados de conjunto de treino e teste. Então, eu vou copiar aqui eh, do outro algoritmo porque é a mesma, é o mesmo, é o mesmo trabalho. A diferença aqui é que não vai ser mais o PIMA e sim esses dados que é da Ilha de Galápagos. Bom, feito esse particionamento em treino e teste, o nosso modelo ele é treinado com os dados de treino e a avaliação do modelo é feita com os dados de teste, tá? Então o teste vai entrar aqui nessas duas situações. Eu estou colocando um estudo balanceado, ou seja, 50% para cada, vai dar 15 observações em cada conjunto, e aí a gente tem o nosso MSE, tá? Bom, como a gente já sabe que como eh, essa métrica, essa estatística, ela depende de um particionamento aleatório, logo ela vai ter esse componente aleatório no cálculo dela. Então a gente eh, estuda essa estatística por meio de um estudo de Monte Carlo, que é a repetição do experimento, tá? Uma quantidade grande de vezes. Vou colocar aqui o mínimo que a gente pode estudar, que é 1000. E é claro, eu tenho que guardar essas informações da estatística de teste. Então, eu vou guardar aqui nesse, chamar aqui um vetor, vou criar aqui um vetor do RMSE, tá? Executar isso daqui. E depois eu tenho aqui o meu vetor com as estimativas das taxas de erro para vários cenários diferentes para esse conjunto de dados, tá? O que a gente tem que fazer é simplesmente analisar esses dados aqui de saída, que é o RMSE, tá? Então, como é que funciona a análise? Ah, vou chamar aqui de análise um, que é para a gente primeiro analisar se o modelo ele é bom, tá? Ele está produzindo estimativas boas. Então, essa parte eh, a gente chama de ou de avaliação ou validação, para saber se o meu modelo ele está produzindo resultados satisfatórios. Bom, como o RMSE é uma medida de erro, então a gente tem que analisar o erro em, no contexto, né, do que é uma estatística de erro. Então, estatísticas de erro, quando o modelo é bom, essa, essa estatística de erro eh, vai ter que apresentar a média zero, tá? Então, o que a gente vai calcular agora é a média, né, as medidas. Vou colocar aqui as medidas de posição primeiro, consequentemente, o desvio padrão dessa medida e o desvio padrão dividido
pela média, que é o nosso coeficiente de variação. Então, qual é a ideia aqui? Verificar se a, a média do erro está próxima de zero, tá? Como esse erro que nós estamos analisando é um erro quadrático, então eu só vou ter valores positivos para ele, tá? Então a gente não vai ver os dados flutuando em torno do zero. A gente vai ver os dados próximos ali, tá? Quer dizer, eles vão flutuar em torno da média deles, mas vão ser sempre valores positivos. No caso aqui, a, a minha média deu 133,10. Essa média desse vetor é a média, é o estimador, né, da estatística, é a estimativa da esperança dessa estatística para o modelo LM, para esses dados, tá? Então, isso daqui seria aproximadamente a medida de erro geral, populacional, para esse modelo e esses dados. Bom, se é uma medida de erro, está longe do que a gente queria, que é esse erro está próximo de zero, tá? Você vê aqui que a menor taxa, a menor erro quadrático RMSE, né, observado foi 34,47. Primeiro quartil aqui está dando 110, então só 25% das observações são valores aqui mais próximos, né, do mínimo. Mas se você observar, média e a mediana não são valores tão discrepantes assim, tão diferentes, tá? Isso daqui é uma característica boa para as nossas estatísticas, tá? Porque quando a média e a mediana são valores próximos para estatísticas, significa que eu não tenho a influência de um outro fator na, no cálculo dessa estatística. Ou seja, eh, a gente identifica a partir disso a, a, a propriedade de vício, né, da nossa estatística. Então, nesse caso, essa estatística parece não estar viciada, né, para esse modelo e para esse conjunto de dados, tá bom? Então, é, média mediana próxima significa é uma boa qualidade para nossa análise aqui, tá? A gente pode ver isso, é, essa questão do, do vício, ela está muito correlacionada à presença de outros fatores, né, fazem, que compõem o comportamento dos dados, tá? E para a gente chegar a essa conclusão, a gente espera que os, toda a estatística, né, toda a estatística gere estimativas onde essa distribuição dessas estimativas seja simétrica, tá? Porque aí o caso de simetria é um caso onde você não tem influências externas, ou seja, o teu estimador não é viciado, né? Pelo menos aparente, né? Porque a gente não tem como calcular aqui o vício, né, dessa estatística para esse conjunto de dados e esse modelo. Mas o que essa análise aqui está entregando é exatamente isso. Provavelmente esses dados são simétricos, então isso é um indício de não vício para essa nossa estatística. Isso é bom, tá? Bom, mas aqui eu tenho uma outra coisa. A distância entre os quartis e a mediana são, são, são próximos, tá? Então quer dizer que tenho aqui do primeiro quartil até o terceiro, 50% das observações, né, estão ali próxima da mediana.
E você vê uma diferença grande entre o mínimo e o terceiro quartil, e o te... desculpa, o mínimo e o primeiro quartil, e o máximo e o terceiro quartil. Então, o mínimo e máximo evidencia que eu tenho valores discrepantes em ambos os lados, tá? Mas como o terceiro quartil e o primeiro quartil estão próximos da mediana, então os pontos que estão aqui é, entre o máximo e o terceiro quartil, entre o mínimo e o primeiro quartil, eles devem estar mais próximos dos quartis, tá? Ou seja, se eles estão mais próximos dos quartis e os quartis próximos da mediana, então essa é uma boa evidência que essas estimativas elas estão ali numa região próxima, tá? E por conta da diferença entre os quartis aqui, né, o primeiro e a mediana e o terceiro, essas distâncias serem valores próximos, então isso é mais uma evidência de simetria e mais uma evidência de não vício das nossas do nosso estimador, né? Consequentemente, as estimativas são não viciadas, tá? Apesar de que eu tenho a chance aí de ter valores discrepantes, como, por exemplo, o mínimo e o máximo aqui, que são valores muito distantes, né, dessas medidas de centralidade e do primeiro e terceiro quartil. Bom, mas para a gente saber se realmente esses pontos estão próximos ali das medidas de centralidade, a gente usa o, o desvio padrão, tá? O que significa um desvio padrão pequeno nesse caso? Significa que as estimativas estão girando em torno da média, tá? Então, um desvio padrão pequeno significa que as estimativas que eu estou obtendo, elas estão muito próximas dessa média, tá? Um desvio padrão grande, não. Eu tenho estimativas que estão variando, né, estão se dispersando, né, mais distantes da média amostral aqui, tá? Então, por que o desvio padrão pequeno para a gente é bom? Porque o desvio padrão pequeno significa que a probabilidade de eu errar muito, né, ou a minha estimativa estar muito longe dessa média é bem pequena, tá? Um desvio padrão grande, não. Aí já aumenta a probabilidade de eu ter estimativas, né, de longe dessa média aqui, tá? Significa que ah, quanto mais homogêneos são as estimativas dessas taxas de erro, melhor são as previsões, ou seja, mais confiáveis são. Então, esse modelo, quando a gente for empregar, né, como um processo de machine learning, que ele for fazer previsões para novos dados, essas previsões a gente espera que tenha um erro próximo do que a gente observou aqui, ó, tá? Então, por isso que essa evidência, né, esse comportamento de simetria é interessante para a gente. Bom, mas para saber se de fato esse desvio padrão ele é pequeno, a gente vai usar aqui o coeficiente de variação, que é o desvio padrão dividido pela média, tá? Aqui está o original, tem a versão que a gente pode multiplicar isso por 100 e ler isso como forma de porcentagem, tá? Então, o meu coeficiente de variação aqui é 0,26, é, é um valor pequeno, tá? Tá mais próximo de zero do que, né, de 1. E aqui em porcentagem é 26%. 26%, né, é um coeficiente de variação baixo. Lembrando que para ter um coeficiente, uma variação considerada significativamente grande, tem que ter ali pelo menos 70%, né, do coeficiente de variação.
E aqui está 26%, então é muito baixo. Então significa que as estimativas que eu estou obtendo aqui, elas são muito próximas dessa média, tá? Elas não estão variando muito em torno dessa média. É, isso ajuda aquelas hipóteses sobre simetria nos dados e não vício. E também significa que esse modelo LM ele está produzindo estimativas para a variável espécie, né, de forma homogênea, ou seja, não tem um vício, não tem uma tendência, tá? E está produzindo estimativas muito próximo do verdadeiro valor, né, do real, tá? Lembrando que o RMSE é uma medida entre o real e a estimativa. Então, quanto menor o RMSE, significa que esse modelo ele está produzindo estimativas muito boas, né, para variável aqui de nosso interesse, tá bom? Outra forma da gente enxergar essas coisas é por meio de gráficos, tá? Aqui eu vou destacar dois tipos de gráficos que são bem interessantes para a gente fazer essa análise. Vou dividir em duas telas aqui para a gente enxergar os dois. O primeiro conjunto de dados, o primeiro recurso gráfico é o histograma, tá? Porque no histograma a gente consegue ter uma ideia da distribuição, né, probabilística, das nossas estimativas, no caso da nossa estatística, né? E outro gráfico interessante para a gente fazer aqui, eu vou pedir o histograma de densidade. Outro gráfico aqui que é interessante, principalmente para a gente enxergar se tem valores discrepantes, se tem simetria nos dados, é o boxplot. Então, deixa eu executar aqui. Deixa eu executar novamente, que eu acho que. Pronto. Bom, aqui nos gráficos já aparece uma coisa interessante, porque são informações que estão diferentes do que a gente analisou vendo aquelas outras estatísticas, tá? Vou colocar aqui em cima para a gente ver aqui. As nossas estatísticas apontaram para uma possível simetria, tá? Mas a gente chega aqui no histograma e já se dá de cara com uma, uma distribuição das estimativas assimétrica à esquerda, tá? A gente consegue ver isso também no boxplot, tá bom? A simetria à esquerda, é, nenhum tipo de, de assimetria é interessante para avaliação, para a distribuição de estatísticas de qualquer estatística, tá? Não é uma coisa boa porque significa que você não está produzindo estimativas homogêneas, tá? Mas no caso de estatísticas de erro, você até pode considerar a assimetria à esquerda uma coisa boa. Por quê? Tendo assimetria à esquerda, significa que a probabilidade de valores menores, né, do que a média são maiores, essa probabilidade é maior do que você ter valores maiores do que a média, tá? Então isso é bom. A probabilidade, né, desses valores menores ser maior, isso é interessante, tá? Mas no geral isso não é bom para você ter uma confiabilidade, não diria confiabilidade, mas uma segurança nas estimativas do teu modelo, tá? O ideal
é que os modelos tenham mesmo, assim como a gente estuda lá em modelo de regressão, que os modelos tenham ali uma distribuição semelhante à da normal, por exemplo, ou qualquer distribuição simétrica, tá? Bom, o Boxplot também mostra a, a simetria. No caso aqui, esse retângulo que representa aqui em relação à sua altura, a distância entre o primeiro quartil e a mediana, essa altura é maior do que a altura da mediana para o terceiro quartil. Então, os dados realmente estão assimétricos à esquerda, tá? E você vê aqui é, valores discrepantes, né, fora dos limites do boxplot, tanto para acima do limite superior quanto abaixo do inferior. Abaixo do inferior não é uma coisa ruim, porque significa que os erros estão baixos, tá? O que que significa um RMSE aqui embaixo, né, muito pequeno? Significa que a estimativa que você fez para aquele objeto foi boa, tá? Então, ter isso daqui é bom. Agora, ter esses valores discrepantes aqui acima do limite superior não é bom, porque significa que eu estou tendo uma probabilidade diferente de zero de ter erros nas estimativas que são muito grandes, tá? Como essa estatística que nós estamos avaliando um tipo de erro, então ter probabilidade de valores muito altos, né, que essa probabilidade seja maior do que zero, é ruim, tá? É bem ruim. Bom, no geral, o que que a gente pode dizer? Que o RMSE do modelo LM apresentou essa média, né, de erro, 133,10, é, produziu estimativas homogêneas, né, com baixa dispersão, isso é bom, tá? Mas apresentou um comportamento assimétrico. E isso não é tão interessante, né, para estatísticas, tá? Bom, o que a gente olha nesses dois gráficos é a questão do vício de um estimador, tá? No caso aqui, o vício seria ter essa assimetria à esquerda, tá? Pode existir outros tipos de vício, como presença de dois grupos ou mais, tá? E aí é uma questão de vício bem mais complicada. Mas o vício aqui é só em relação à simetria da distribuição dessa estatística de teste para o modelo LM, tá? Então, o que a gente verifica nessa primeira fase é a questão do vício e a distribuição das estimativas. Nesse outro recurso gráfico, nós vamos analisar a consistência dessas estimativas, tá? Aí a gente vai pegar um pouco do que a gente eh, viu lá em inferência em relação a propriedades de estimadores. O que a gente vai analisar aqui é algo semelhante à consistência, né, de um estimador. É claro que lá a gente precisaria calcular o limite da esperança quando o n tende para o infinito, que não é o nosso caso, e também o limite da variância quando o tamanho da amostra tende para o infinito, se essa variância ela vai convergir para zero, tá? Então não tem como a gente saber isso, tá? Mas uma forma de analisar essas estimativas é por meio de um plot de linhas. É, é chamado de trace plot esse gráfico, que é quando você faz um gráfico de linhas e você tem aqui
é, as estimativas, né, da sua estatística. O que que a gente tem que olhar aqui? A mesma coisa do que a gente viu anteriormente, mas aqui fica mais fácil da gente identificar questões de vício, o vício das estimativas, tá? Eh, no caso aqui, a gente pode colocar para nos ajudar a analisar melhor, eh, a linha mostrando a média dessas estimativas. E aí fica mais fácil da gente analisar. Bom, qual é a ideia do trace plot? É você verificar que as estimativas estão se dispersando em torno da média de forma aleatória, tá? Que é o que a gente está vendo aqui. A gente não vê nenhum padrão de, de vício aqui nas estimativas que a gente obteve pelo método de Monte Carlo. Então, nesse quesito da aleatoriedade das estimativas, isso está ok, tá? Isso é bom. A única coisa que vai nos preocupar no trace plot, né, para esse modelo LM, é que eu tenho aqui muitos pontos discrepantes, né? Longe aqui da massa de dados que está em torno aqui dessa média, tá? Inclusive, nós temos valores discrepantes muito diferentes, né? Muito longe dessa média. Para a gente fazer uma análise melhor, né, da presença desses eh, valores discrepantes, a gente pode usar aqui o teorema central do limite e dizer que essa estatística, né, tem a distribuição dessa estatística, né, converge para uma normal. Por isso a ideia de você ter muitas réplicas de Monte Carlo, tá? Que é para você ver qual é a distribuição, pelo menos para onde converge a distribuição das estimativas. A gente já viu pelo histograma que a distribuição é assimétrica, tá? Mas aqui a gente vai considerar sendo simétrica, tá? Para a gente colocar limites para esse nosso, para essas nossas estimativas. A gente vai colocar aqui os limites baseados nos intervalos de confiança estimados, supondo que essa estatística tenha distribuição normal, tá? Então vou colocar aqui um que enorme 0,025. Na verdade, ele vai dar um número negativo, então vou colocar o 0,75, que já tem um sinal de menos aqui, tá? E aqui vezes o desvio padrão. Como a nossa estimativa de Monte Carlo é uma média, então a gente vai usar aqui um intervalo de confiança para média, tá? Então fica aqui x barra, né, no caso a média, menos o z de alfa sobre 2, e aqui vai ficar o desvio padrão dividido pelo tamanho, né, pelo tamanho da nossa amostra, que no caso é 1000. Mas eu vou chamar aqui de m para mudar aqui em cima e ficar fácil depois para quando a gente quiser um tamanho de réplicas de Monte Carlo maior.
Eu vou chamar aqui, vou colocar uma cor diferente, um vermelho, ou um laranja, desculpa. Orange. Bom, esse é o limite inferior do intervalo de confiança estimado. Agora a gente vai calcular aqui o limite superior. Tá? É, bom, aqui mostrou uma coisa interessante. Os limites não estão quase que em cima, né, da linha da média. A gente nem consegue ver esses limites. Tá? Então aqui o limite inferior é 133,03. Deixa eu só ver isso daqui. A média é essa daqui. E o limite superior. Então, assim, o tamanho do intervalo é muito pequeno. Tá? Bom, por que que eu estou fazendo um intervalo de confiança, eh, supondo uma distribuição assimétrica, que no caso é a normal, se a gente já viu que aqui os dados têm distribuição assimétrica? É porque quando a gente supõe normalidade, né, o fato da normal ter distribuição simétrica faz com que a gente tenha intervalos de confiança mais, mais rígidos, tá? Mais rígidos na hora de detecção de valores muito discrepantes, como foi o caso aqui, tá? É, vocês veem que a diferença do limite inferior para o superior é muito pequeno, tá? Então ele quase que colocou todas as observações como sendo valores discrepantes ou possíveis outliers, tá? Vou criar aqui um outro intervalo um pouco maior, tá? É, supondo três desvios padrão. Acontecendo aqui é porque esse M é muito. Desculpa, gente, tá errado isso. Se é um intervalo para média, ele é dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra, tá? Desculpa pelo erro. Vamos ver se esse erro. O erro com certeza vai mudar o comportamento dos limites. Ó, ficou, ficou mais aberto, tá? Mas ainda assim tem o problema deles serem muito rígidos, né? Tá, praticamente quase todas as outras observações são consideradas valores discrepantes. Deixa eu ver se eu consigo fazer um zoom aqui. Não. Então, eu vou abrir um intervalo um pouco mais, eh, não tão restritivo. Vou abrir mais, aumentar aqui o desvio padrão para três desvios padrão e ver como é que fica. Também não melhora muito, tá? Bom, isso está acontecendo porque os dados realmente não têm distribuição simétrica, por isso que a gente não consegue ver intervalos aqui melhores. Então, no caso dos, dos limites aqui, no caso dos limites do intervalo de confiança estimado
supondo normalidade, né? E aqui um limite, né, para um desvio padrão maior, não apresentar uma forma da gente analisar bem esses dados, a gente pode partir no lugar de colocar aqui os limites, a gente colocar os quartis, tá? Então, vou colocar aqui o quantile dos meus dados, que é RMS LM. Vou pedir o quantil de 25% e depois eu vou pedir o quantil de 75%, ou seja, o primeiro e o terceiro quartil. Tá? Ah, desculpa, não é quartilha, é quantilha. Por que que eu tô errando? Ah, é quantilha, não Quanlight. Bom, aqui já, a gente já consegue ver já consegue ver, né, melhor as coisas. Então, assim, é, no Traceplot, ele está mostrando uma coisa que não é boa para gente. Uma, é, eles não estão dentro de maioria dessas estimativas não estão dentro dos intervalos de confiança estimados, supondo normalidade, nem para uns limites com uns limites maiores, que é considerando eu ter ali no lugar do z de alfa sobre 2 a gente colocar o 3, né, que aí dá um intervalo de confiança maior, tá? Mesmo com um intervalo de confiança maior, ainda fica maioria dos pontos fora. E mesmo quando a gente faz a análise dos quantis, a gente vê muitas observações fora, tá? Observações fora significa que são aqueles valores discrepantes. Quer dizer, aqui é só dos quantis, tudo bem aparecer isso daqui, tá? É, mas mesmo assim, é, esse trace plot, ele pelo menos está interessante porque a gente vê a, que as estimativas são aleatórias em torno de uma média aqui. É, eu não apresenta um vício como de subgrupos, mas a gente tem algo aqui, um outro fator influenciando isso, que é esse comportamento assimétrico à esquerda, né? Tanto que você vê aqui, ó, mais pontos aqui embaixo é, do que em cima aqui, tá? É, outra ideia que eu acabei de ter, no lugar da gente usar os... Vou trocar aqui para uma outra cor, colocar aqui um azul. O primeiro quartil e o segundo. Mas outro limite que a gente pode usar seria uma estimativa para os quantis a partir, é, considerando como se fosse um intervalo de confiança, né? Ou seja, eu colocar aqui 95% de confiança. Então, vou colocar aqui o quantil como sendo
0,25, tá? E esse é o limite inferior, vai ser o quantio, onde eu vou observar 2,5%, e aqui vai ser 9,925, tá? Ou seja, ele vai excluir aí desse intervalo somente 5% das observações. Eu vou chamar aqui uma outra cor verde para a gente olhar. Então, vamos lá para o nosso gráfico, para o nosso trace plot. O que que a gente tem? Os laranjas são os intervalos de confiança estimados considerando a distribuição normal. Os azuis são os quartis, tá? E os verdes são os percentis, eh, que seria uma estimativa bem. Seria uma estimativa de Monte Carlo pro intervalo de confiança, né, dos dados mesmo, né? Sem supor normalidade. Então você vê aqui melhor a questão de valores discrepantes, tá? Você tem uma quantidade grande de valores discrepantes, tanto aqui para cima quanto para baixo, mas a gente sabe que os piores são esses que estão aqui em cima, tá? E percebam que com eh, esse intervalo de confiança estimado via Monte Carlo, você vê que esse intervalo de confiança ele é assimétrico em torno da média. A média está aqui e você vê que a distância da média para o limite superior é menor do que da média para o limite superior, para o limite inferior, desculpa. Então, ele pega aqui, né, ele estima um intervalo assimétrico para a gente, ok? Então, concluindo sobre esse modelo LM, apesar de ter é, uma variabilidade pequena e tudo mais, o comportamento da distribuição das estimativas não é satisfatório, porque é, você, você tem ali um vício, né, associado à presença de valores extremos. Então, isso não é interessante. E um vício também com relação à distribuição dessas estimativas, que é algo assimétrico, que não é tão bom, tá? Não é tão bom. Bom, a questão da consistência era só se a gente conseguisse aumentar o tamanho de amostra para ver se a gente conseguia mostrar que a, a, a média, né, do RMSE, que é a estimativa da esperança do RMSE para o modelo LM desses dados, eh, convergisse para zero. Mas pelo trace plot aqui a gente já vê que não está convergindo para zero, porque era preciso que a maioria desses pontos estivessem dentro desses intervalos. Então, isso não é. As estimativas não estão boas, tá bom? Então, essa é a conclusão sobre o LM. Vou mudar aqui um outro modelo. Vamos pegar um modelo que seja melhor. Vou pegar aqui, por exemplo, um SVM. O SVM geralmente tende a funcionar muito bem para modelo de regressão, tá? Deu algum erro aqui. Modelo, ok. Deu aqui um erro no predict.
Número incorreto de dimensões. Vou pausar aqui. Então, voltando aqui. Para o SVM funcionar, tive que transformar a variável resposta em, de fato, numérica. Ela é numérica, mas como o SVM é mais usado para classificação, então tenho que dizer, ó, de fato, isso daqui é uma variável numérica. E ele não funciona muito bem com data frames, então transformei o conjunto de treino aqui em matriz, tá? Só espero que isso não dê nenhum problema em outros métodos, ó, como já deu aqui na árvore de decisão. Ou é um, ou é um warning? Não, é um warning. Vamos ver se o LM que a gente usou antes estava funcionando normal. Também tá. Só com esses warnings. Então, beleza. Vamos fazer a avaliação do SVM só para a gente ver uma diferença entre os. A gente nota alguma diferença, né, nas estimativas, o comportamento das estimativas. Então, aqui a gente tem. Ó, bom, em relação à média, né, caiu um pouco do RMSE. Já significa que eh, o SVM produziu estimativas bem melhores. Ele ainda tem eh, variância pequena, tá? E aqui olha como mudou o comportamento das estimativas, né, do RMSE. Aqui já está um pouco mais simétrico, tá? Mas ainda assim tem uma leve assimetria à direita. A gente consegue ver isso no box plot aqui. Mas pelo menos a gente não tem mais aquele monte de eh, valores discrepantes, né? Valores extremos aqui. Vamos ver como fica então o trace plot disso. Os limites, o- os limites do intervalo de confiança estimado continuam muito pequenos, tá? Mas o estimado via Monte Carlo ele tá legal, porque você vê que a maioria dos dados está aqui dentro, tá? Dentro do verde, tá? E mesmo que você tenha pontos fora, você não tem pontos muito longe do que a gente tinha antes. Então a gente vê aqui que os dados, né, as estimativas, não têm nenhum tipo de vício aparente, tá? Parecem sim serem aleatórias em torno da média. Então esse é um ponto positivo. Mais um ponto positivo pro SVM, tá? Vamos ver um outro método para ver se muda alguma coisa. Vamos ver a árvore de decisão. Bom, deu um erro aqui no predict. Eu acho que para árvore de decisão, é, a especificação tem que ser a original, que a gente fez com o LM. É, é só no SVM que tem que fazer aquela mudança.
Bom, para a árvore de regressão, é, a média deu maior do que a do LM e também do SVM. A variabilidade baixa, o comportamento das estimativas, né, a distribuição das estimativas não está próxima de uma assimétrica, mas pelo menos a assimetria é à esquerda, né? Então isso é uma coisa boa. Mas não é o ideal, tá? O ideal é que seja simétrico, que aí você não tem. Porque a questão da simetria ela evidencia que essas estimativas não estão sofrendo nenhum tipo de influência por conta do particionamento aqui dos dados, tá? Ou seja, a, a, esta- a estatística ela não é viciada em relação à amostra, né? Dependendo da amostra, a estatística apresenta um comportamento diferente. Que é algo semelhante ao que a gente chama de robustez, né? Para estimadores. Ah, aqui não tem valores discrepantes, né? Valores extremos acima do limite superior, só tem do limite inferior, mas isso não é um problema tão grave. E a gente vê também a assimetria, né, à esquerda aqui. Aí vamos ver agora o outro plot. Deixa eu colocar aqui. Bom, em nenhum desses, usar os intervalos de confiança, supondo distribuição normal, não deu muito certo, não, tá? Não ficou boa esses intervalos, não. A gente tem que usar o intervalo de Monte Carlo mesmo, que é esse verde. Acho que eu vou tirar esse azul para não ficar muitas coisas. Acho que só assim já tá bom, menos poluído. Então, o laranja são os intervalos de confiança supondo normalidade e os verdes são os intervalos de Monte Carlo. É, então, assim, não tem nenhum tipo de vício ou de padrão de comportamento eh, nessa distribuição das estimativas, a não ser realmente a simetria à esquerda. A gente vê que os pontos aqui eh, que estão mais longe da média, eles são os pontos que estão abaixo da média, tá? E eu tenho sim candidatos a. Aqui, os que ficaram acima do limite superior, até que não estão tão distantes, tá? Mas os que estão abaixo estão bem, bem distantes da média. Então, isso é ruim, tá? Quer dizer, não é de todo um ruim, porque como é uma estatística de erro, quanto menor, melhor. Então, pra gente isso daqui é muito bom, tá? Mas em relação ao ajuste do modelo, isso não é bom, tá bom? Agora vamos para a segunda parte desse trabalho, que é a parte de comparação de modelos, tá? Eu vou devolver aqui o LM e agora eu vou criar eh, RMSEs para outros métodos. Vou criar aqui um pro MR, que é semelhante ao LM, só que ele usa rede neural, tá?
e eu vou usar aqui o kernel SVM. Bom, o que vai mudar aqui é que eu vou ter mais modelos. Lembrando que o training test tem que ser o mesmo para cada um dos modelos, para que a gente consiga fazer essa comparação, tá? Então não tem como fazer um for aqui de Monte Carlo para um modelo e depois você fazer o outro for. Não, todos têm que estar dentro da mesma estrutura de looping para eles receberem aqui o treino e teste, que são particionados aleatoriamente, para que seja criado o treinado a partir do mesmo conjunto de treino e testado para o mesmo conjunto de teste, tá? Para o kernel SVM a gente tem que fazer aquela adaptação, chamar isso daqui de dizer que realmente isso daqui é numérico e transformar aqui o data frame em matriz. Só executar aqui para confirmar se está funcionando, tá? Agora isso daqui vai ser um mod. Deixa eu só testar se a previsão está funcionando. Tá, o kernel SVM. Agora a gente vai mudar aqui. Esse daqui vai ser o RM. Esse daqui vai ser o kernel SVM. No caso, no trabalho são no mínimo quatro, tá? Mas eu vou fazer aqui só esses três. Para o algoritmo não ficar muito grande. Então, vou ter aqui um Y pro RM e um Y pro KSVM. Aí aqui entra o modelo RM e aqui o kernel SVM. E aí a gente volta para... Aí a gente vai calcular nossas estatísticas. Tô colocando aqui os seus respectivos, tá? Então pronto, esse aqui é o algoritmo para a gente fazer o estudo, né, de Monte Carlo usando o holdout. É, no caso aqui, para modelos de regressão. Vou executar isso daqui, vai ficar um algoritmo um pouco mais lento. Ele já fez aqui, né, as 1000 réplicas de cada um. E aí a gente vai analisar, vocês vão analisar, fazer essa primeira análise para cada um deles, tá? A gente já fez aqui meio que essa análise separada, mas a parte de comparação, que é a análise 2, a gente vai montar uma coisa bem simples. A gente vai montar uma tabela contendo apenas a média de cada um e, e o desvio padrão, tá? Ou pode acrescentar também o coeficiente de variação. Então, vou chamar aqui de LM, é um vetor que vai receber a média. Depois o desvio padrão, depois o coeficiente de variação em porcentagem. Eu vou fazer isso para todos os outros. Aqui vai se chamar RM.
Desculpa, é MR, né? Só confirmar. É MR, eu coloquei RM em todos. Só consertar aqui. Aqui estava correto. E agora o kernel SVM. Eu vou juntar tudo num data frame para ficar algo semelhante a uma tabela, tá? Mas no trabalho vocês coloquem essas informações numa tabela. Isso aqui vai ficar um rbind.dataframe, lm, mr e ksvm. Eu esqueci de arredondar aqui. Vou colocar 4 casas decimais apenas. É que arredondou tudo para zero o desvio padrão, o coeficiente de variação. Ah, porque tem dois. Ele está fazendo uma outra operação. Pronto. E aí essa tabelinha que vocês vão usar para comparar os métodos. Aqui é muito simples. O primeiro aqui é, é a média. Então você vai olhar quem tem a menor média. No caso aqui, quem tem a menor é o kernel SVM, tá? Ou seja, ele produziu melhores estimativas. E aí, outra coisa que você vai usar para determinar se ele é interessante ou não, é você ver o desvio padrão que a gente colocou aqui, ó, que eu coloquei aqui, tá? Se eu tiver uma menor média, mas o desvio padrão é muito grande, então esse método não é bom. Mas o que a gente vê é que todos os métodos têm desvio padrão semelhantes, valores bem próximos, tá? É, e a gente pode ver aqui que o coeficiente de variação, todos eles são pequenos, tá? Estão abaixo de 70%. Então, no geral, todos têm uma homogeneidade nas estimativas. Se todos têm homogeneidade nas estimativas em relação à dispersão dessas estimativas, a gente simplesmente escolhe aquele que tiver menor média, que no caso é o kernel SVM, tá bom? Então, no trabalho vocês vão fazer exatamente isso, só que com mais um, pelo menos mais um classificador, tá bom? Vou deixar esse algoritmo lá na base de vocês, tá? Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um outro conjunto de dados, escolher se vocês vão trabalhar com regressão ou com classificação, né? Colocar aqui os modelos que você vai utilizar, seja de classificação de regressão, fazer
o estudo aqui de Monte Carlo para obter essas estimativas. E aí analisar o comportamento, né, fazer a avaliação dos modelos, dizer qual modelo está tendo estimativas boas ou não, e no fim comparar os modelos a partir eh, dessa média que é a estimativa da esperança da taxa de, desculpa, é a estimativa da esperança da estatística que nós estamos utilizando, tá? Eh, então a gente escolhe aquela que tiver menor média, tá? Desde que essa que tem a menor média também tenha uma dispersão pequena, tá? Se tiver uma dispersão alta, então, né, não fica interessante você escolher simplesmente pela média, tá? Nesse caso aqui, como as estimativas do desvio padrão foram muito próximos, então você pode sim selecionar pela média, aquele que teve a melhor média, tá bom? E é isso o trabalho. Deixa eu pausar aqui, parar a gravação.